Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Saulo Nascimento e hoje a gente vai falar aqui sobre probabilidade. Vem comigo. Vamos dar uma olhada nesse exercício comigo. É um problema comum de aparecer em provas de vestibular, provas de processo seletivo e Olimpíadas. Ele pede pra gente aqui analisar o resultado de um lançamento de três lançamentos consecutivos de um único dado. Ele quer que a gente busque a probabilidade de dois resultados consecutivos serem iguais. Então a gente vai lançar o dado uma vez, anotar o resultado, lançar o dado segunda vez, anotar o resultado, lançar o dado a terceira vez e anotar o resultado. Eu quero saber a probabilidade de ter dois resultados iguais consecutivamente. Primeiro e segundo, segundo e terceiro, tá? Então um ou outro. Pode ser também primeiro, segundo e terceiro? Vamos pensar junto comigo. Eu tenho aqui, ó, caso os dois primeiros lançamentos sejam iguais e diferentes do terceiro. Então, estou separando em casos. Os dois primeiros dão o mesmo resultado e o último dá diferente. Eu estou indo lançamento por lançamento. No primeiro dado, eu tenho 6 resultados possíveis em 6. Então, qualquer número me interessa. Por isso, essa primeira fração, 6 dividido por 6. No segundo lançamento, eu só quero um resultado que é igual ao do primeiro. Por isso, 1/6 em 6 possíveis. No terceiro lançamento, 5 resultados me interessam. Qualquer um menos o que deu nos dois primeiros. Então, vamos dar um exemplo, que no primeiro lançamento caiu o número 1. No segundo lançamento, eu quero o número 1. No terceiro lançamento, eu quero 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 5 possibilidades. Isso que a gente está usando aqui é a essência, a teoria por trás do cálculo da probabilidade, que é você calcular sempre olhando para o número de casos que me interessam, o número de casos que eu quero, dividido pelo número de casos total. A ideia de evento A, evento esperado, espaço amostral, lembra disso? Já deu uma olhada nessa teoria de probabilidade? Ela é bem simples. O que dá trabalho aqui é a ideia de resolver problemas. Então, nesse caso, separei em três casos. O primeiro caso dos dois primeiros resultados seriam iguais e o terceiro diferente. Observa comigo aqui que tem uma multiplicação, é o primeiro lançamento e o segundo lançamento e o terceiro lançamento. Lembrando, e multiplica e ou soma. Olha essa analogia, e multiplica ou soma. Pegou essa? Então aqui, primeiro lançamento e o segundo e o terceiro. No segundo caso os dois últimos lançamentos sejam iguais e diferentes do primeiro. Vamos de novo analisar isso aqui. Eu quero que os dois lançamentos sejam iguais, eu só troquei a ordem. Repare que são as mesmas frações do primeiro caso, do que eu chamei de P1, agora o P2 são as mesmas frações. O segundo lançamento pode dar qualquer número, o terceiro lançamento tem que dar o mesmo do primeiro, e o primeiro lançamento eu quero todos menos o primeiro, menos o número que apareceu no segundo e no terceiro. Então aqui eu tenho exatamente as mesmas frações. Fazendo essa conta, dá para simplificar, né? O 6 com o 6, e aí 5 vezes 6 daqui, vai dar 5, 6 vezes 6, 36. Tá aqui então o nosso resultado. O terceiro caso os 3 lançamentos sejam iguais. Repara que eu separei em 3 casos. Primeiro igual ao segundo, diferente do terceiro. Segundo igual ao terceiro, diferente do primeiro. E agora os 3 iguais. Para o primeiro lançamento eu tenho 6 possibilidades, em 6 possíveis. No segundo e no terceiro lançamento, uma única. Eu quero que seja o primeiro resultado. Então, no terceiro lançamento eu tenho 36. Olha agora aquilo que eu falei do e multiplica e ou soma. Aqui eu tenho o primeiro lançamento e o segundo e o terceiro. Primeiro e segundo e terceiro. Se eu separei nesses 3 casos, concorda comigo que vai dar o primeiro caso, ou o segundo, ou o terceiro? Por isso que para calcular a minha probabilidade esperada, eu vou somar esses 3 resultados. É o P1, ou o P2, ou o P3. E lembrando, e multiplica ou soma. Pegou essa? Resultado 11/36, alternativa B. Bora pro próximo. Agora aqui, ó, numa fábrica de lâmpadas, o controle de qualidade retira 3 lâmpadas ao acaso de uma amostra de 15 lâmpadas, das quais 5 são defeituosas. De novo, eu tenho 15 lâmpadas, dessas 15 lâmpadas, 5 delas têm defeito
supondo aqui que eu não sei quais sejam, e eu vou retirar 3 lâmpadas aleatórias, sem olhar, vou colocar a mão ali dentro e retirar 3 lâmpadas. É similar àqueles problemas de retirar uma ficha de uma caixa, de um sorteio, então é alguma coisa bem próxima, né? Muda o contexto aqui. Então ele perguntou a probabilidade de que nenhuma seja defeituosa. Nenhuma seja defeituosa. Eu posso ter aqui, vamos pensar. Ó, eu tenho 10 lâmpadas não defeituosas, 15 no total, 5 defeituosas, 10 não defeituosas. A probabilidade que a gente está buscando é, primeira retirada, eu tenho 10 lâmpadas não defeituosas em 15. E, segunda retirada, 9 lâmpadas, porque eu já retirei uma, em 14, porque já retirei uma também. Terceira retirada, 8 lâmpadas não defeituosas, em 13 lâmpadas no total. Repare que tem uma cronologia aqui. Se imagina nessa situação, ali na sua frente uma caixa com 15 lâmpadas, dentre elas você tem 10 não defeituosas. Você retirou uma não defeituosa, sobraram 14 e 9 defeituosas. Você retirou outra não defeituosa, sobraram 13 e 8 não defeituosas. Então você tem aqui exatamente esse resultado. Muita atenção no cálculo, tá, pessoal? Óbvio que aqui a calculadora ajuda, óbvio que vai dar certo, mas supondo um problema de processo seletivo de vestibular, você tem a resposta em fração. Se você faz na calculadora, a resposta vem em decimal. E aí? Você vai precisar passar todos para decimal para conseguir dizer qual é a resposta correta? Dá certo também. Mas se você tiver uma vivência, tiver uma prática com fração, é até mais rápido. Você vai usando aqui a simplificação de fração e faz somente as contas que você precisar fazer para chegar nesse resultado aqui. Tudo bem? Então, bora mais um aqui, essa é a alternativa E. Bora para o terceiro exercício também de 2022, esse exercício da SPSEX. Um pouquinho diferente. Aqui eu tenho a probabilidade, ó, um aluno da SPSEX tem a probabilidade de 60% de acertar um problema de matemática ao tentar resolvê-lo. Pausa. Nessa informação, ele tem 60% de probabilidade de acerto. Qual que é a probabilidade dele errar? Você respondeu 40%? Muito bem. Então aqui, ó, vem comigo. Já sei duas informações, tá? A probabilidade dele acertar 60% e a probabilidade dele errar 40%. Presta atenção comigo. Numa prova de matemática com 5 problemas, qual é a probabilidade desse aluno acertar ao menos um dos 5 problemas? De novo, tem 5 problemas e ele quer saber a probabilidade de acertar pelo menos um dos 5 problemas. Ele pode acertar 1 e errar 4, ele pode acertar 2 e errar 3, ou ele pode acertar 3 e errar 2, ou ele pode acertar 4 e errar 1, ou ele pode acertar os 5. Você vai quebrar em todos esses casos e somar? Lembra do ou? Será que não tem um jeito mais fácil? Toda vez que trabalhar com pelo menos, ao menos, essas ideias similares, tenta pensar naquele caminho do tudo menos o que eu não quero. De novo, o que eu quero mais o que eu não quero são todas as possibilidades. Se eu fizer todas as possibilidades e tirar aquelas que eu não quero, sobra aquelas que eu quero. Vamos pensar aqui, ó. Olha só. Então tá aqui o que eu disse para vocês. Podemos calcular de duas maneiras a probabilidade do aluno acertar somente um dos problemas, somente 2, somente 3, somente 4 ou 5. Ou calcular o que não queremos e descontar a probabilidade total, que é 1 ou 100%. O que não queremos é o que o aluno erre os 5 problemas. Volta comigo no enunciado. A probabilidade do aluno acertar pelo menos um dos 5. Então, o que não pode é ele errar os 5, entendeu? Então, aqui, ó, o que eu não quero é que o aluno erre os 5 problemas. Qual é a probabilidade de errar os 5 problemas? 40% elevado à quinta. Então, 40% vezes 40% vezes 40% vezes... Cara, se você multiplicar tudo isso, vai dar um número tão feio, não vale a pena. Traz aqui, trabalha com a potenciação, simplificando aqui, ó, 4 décimos, divide por 2, vai ficar 2 quintos, eu tenho 2 quintos elevado à quinta. E se eu quero tudo menos esse resultado, ó, a probabilidade total é igual a 1, basta fazer 1 menos 2 quintos elevado à quinta. Não faço ideia de quanto é 2 quintos elevado à quinta e nem preciso saber.
Dá uma olhada aqui nas alternativas, ó, buscamos a alternativa D, então, dá uma olhada nas alternativas aqui, ó. Todas elas, 3 quintos elevado à quinta, 2 quintos elevado à quinta, 3 quintos, 2 quintos elevado à quinta, 3 quintos elevado à quinta. Se eu trago o resultado em número decimal, ou até mesmo o resultado dessa conta aqui, eu não encontro a minha resposta. Muita atenção nas alternativas, na forma que ela está abordando, para você não fazer conta à toa também, beleza? Então, deu aqui a alternativa D, e assim fechamos mais uma aula. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua audiência. Deixa o seu comentário aqui, fala o que você gostou dos exercícios, manda aqui as suas sugestões de resposta e manda esse vídeo aí para os seus colegas, chama todo mundo para assistir, aprender um pouquinho de matemática aqui com a gente na comunidade Let's Code. Valeu!